Bom, eu queria fazer uma pergunta, professor, porque a gente está num momento de muita informação, a gente tem excesso de informação. E tem um dado do ex-CEO do Google, ele disse que a cada 2 dias a gente gera um volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Ou seja, a gente tem muita informação chegando e a gente está num momento que as pessoas estão querendo mais informação. Dá para analisar como vai ser depois da pandemia em relação a isso? De a gente, de repente, conseguir filtrar o tanto de informação? Porque demais, às vezes, pode fazer a gente ficar mais preocupado, perder a cabeça um pouquinho. Como que dá para analisar isso? É difícil explicar para as pessoas mais jovens a mudança que foi na minha geração. Então, eu acho que a abundância do seu colágeno vai dificultar um pouco a sua imaginação, que é o seguinte: quando me davam um trabalho na escola no interior do Rio Grande do Sul, voltava a casa e abria a enciclopédia Barça. E eu copiava longamente um verbete. Era um trabalho de motricidade fina, apenas. Nós tínhamos um problema na minha infância, década de 60 e 70 do século passado: onde conseguir a informação. O problema hoje é como filtrá-la. O problema não é mais onde, mas de tantas fontes, qual é a verdadeira, qual que tem fake news. Ou seja, esse é o problema. Mas aí as pessoas fazem uma confusão que eu tenho insistido muito. Abundância de dados, de informação, não quer dizer formação. Todas as poesias estão na internet. Não há melhores poetas hoje do que em 1950. Todos os tratamentos médicos estão na internet. E formar um médico continua sendo um processo de 10 anos. Mas a abundância, a atomização, a capilarização de dados faz com que muita gente imagine que se eu posso colocar no Google e acessar, eu sei. Então, a confusão entre formação e informação. Ora, para ser um jornalista, um filósofo, um médico, há anos de treinamento. Acontece que as pessoas acham que, se eu sei a data que caiu a Bastilha, porque está lá no Google, 14 de julho de 1789, logo eu sou um historiador. Não, você é uma pessoa ilustrada por uma informação. Ser historiador não é dominar datas. Isso é muito diferente e faz as pessoas suporem que opinião, doxa em latim, em grego, desculpe, opinião é igual a argumento. E que seu grupo de WhatsApp equivale a uma faculdade. Eu fui interpelado por uma senhora em uma palestra que disse que hoje não precisa mais de faculdade, porque tudo pode ser acessado na internet. Eu disse, é verdade. Então vamos supor que a senhora precise de uma operação cardíaca. De um lado há um médico formado num grande centro com 20 anos de experiência. Do outro lado tem um jovem de 24 anos que baixou todos os tutoriais sobre fazer uma operação cardíaca. Ele sabe todos os tutoriais, passo a passo. Abra o peito, corte a aorta. A senhora iria com qual? Enquanto não houver igualdade nas duas coisas, é uma falácia achar que o conhecimento pode ser feito apenas via Google, via internet. E dobrar os dados não quer dizer produzir coisa nova. Dobrar o volume de dados. É possível que você tenha mais fotos ao longo da sua vida que todo o século XIX europeu. É possível isso, mas não quer dizer que nós temos melhores fotos do que nós tínhamos antes. Todo mundo que usa a palavra quântica e que não é físico deveria calar a boca. Ah, isso é aleatório, é quântico. Né? Não, mas você é muito newtoniano, você tem que ser mais quântico. Eu pergunto, defina o que é quântico, diga os 5 nomes que mais produzem na área de física quântica, que é um campo antigo e muito forte, e a pessoa não sabe dizer. Mas quântico para ela é o que define o aleatório, a falta de lógica ou comprova Deus. Quântico é a palavra que deveria ser evitada, porque falou quântico, não é da área, é picareta. É perfeitamente picareta. Da mesma forma, é um Brasil, por exemplo, que tem uma doença bacteriana e trata para vírus. Ou tem um vírus e compra um antibiótico, porque não domina. Ou como diz o meu amigo Drauzio Varela, aqui no consultório, chega alguém apertando aqui, dizendo que está com uma dor no baço. Só tem um baço e ele fica sempre no mesmo lugar. Então você não sabe nem onde está seu baço, mas você tem uma opinião clara sobre como deve ser o isolamento vertical, horizontal ou como der. Eu acho que nós deveríamos ouvir aos médicos quando se trata de doença, ouvir os grandes literatos quando se trata de texto, ouvir engenheiros quando se trata de construir casa. E fora da nossa área devemos balançar a cabeça e ter reações bovinas. E ouvir mais. Acho que falta para todos nós ouvirmos mais aos especialistas que têm opinião divergente, mas a partir de argumentos.